Eu tenho nesse nosso papo solto na Lagoa, eu até estou dividindo agora, comecei a voltar a fazer vídeos no canal, e esses aqui são papos da minha pesquisa, das descobertas e tudo. É aquilo que está na ponta do que eu estou pensando. E esses vídeos que eu quero fazer no canal são vídeos mais estruturados de consolidação de alguns conceitos. Então, é um pouco essa divisão. E aqui é o espaço de eu acordar de manhã. Às vezes eu já ouvi determinado vídeo, que eu acordo cedo, ouço um videozinho, espero clarear para poder sair. Então, às vezes eu estou impactado por algum vídeo que eu vi, alguma discussão e tal. Então, o papo que eu quero levar hoje é um papo... Eu tenho trabalhado com a ideia de um edifício da filosofia. Essa metáfora é uma metáfora que eu gosto, porque ela facilita muito a visualização das coisas. Então, eu tenho dito que nesse edifício da filosofia tem aí uns 4 ou 5 andares. E aí no primeiro andar estão mais ou menos as metodologias, as formas que a gente resolve os problemas. É ali que está o objetivo do prédio da filosofia, é sair formas de pensar, agir melhor em relação aos problemas. Então, se a gente perguntar, mas vem cá, o que faz esse prédio da filosofia? Muita gente fala, o prédio da filosofia é para o pessoal entrar lá e ficar viajando na maionese. É uma espécie assim de lugar, uma cracolândia, né? O pessoal faz até certo sentido, porque tem muita gente ali meio cracolândia nesse prédio, mas tudo bem. Tem a ala cracolândia, mas do meu ponto de vista, se a gente tiver que definir um objetivo, é orientar a sociedade na forma de pensar e agir. E o prédio tem determinados... tem uma hierarquia, né? Tem uma hierarquia que então embaixo tem os problemas, as metodologias e tal, os campos que atuam sobre esses problemas, né? Comunicação, economia, medicina, engenharia, né? Que são reuniões de determinados problemas. Aqui então nós temos as filosofias particulares. Cada campo desse recebe de cima, opta por um determinado tipo de ramo que vem lá de cima e vai definindo as suas. Então não existe a possibilidade de uma pessoa que se diz assim, eu trabalho com comunicação. Tá, mas você trabalha com comunicação, mas você veio lá de cima recebendo um determinado tipo de input. Então, nesse prédio tem 2 alas, 2 escadas, tem uma que desce para um lado, tem outra que desce para o outro, e você vai ver que muitas das coisas que as pessoas pensam, em todas as coisas, são a ver com essas 2 alas. Uma ala é o coletivismo e uma ala é o individualismo. Isso vai, quando você faz essa opção lá em cima, são 2 escadas. Só tem condição de você mudar de escada quando você sobe lá para cima e volta. Não existe conexão de uma escada para outra, porque existem determinadas decisões que você toma lá no 5º andar. Beleza, então você tem aqui embaixo, depois você tem as propostas, né, de metodologia geral da sociedade, economia, política, como é que você vai atuar, etc, etc, que mais ou menos faz um jogo aí com esses campos. Depois você sobe para uma outra sala, que é a sala como a gente revê todo esse processo, né? Quer dizer, então a capacidade que você tem de aprender sobre as coisas, capacidade de rever ou não rever, de ser dogmático ou não ser dogmático, a capacidade de estruturar e tudo, de como você pensa a ciência e tudo.
E depois, então, eu acredito que mais acima, essa é a minha visão, você tem a questão dos princípios e que você define primeiro quem é o ser humano e o que a gente está fazendo aqui. Então você vai discutir a essência do ser humano. Essa é a sala do quinto andar. Nós estamos falando aí do último andar. É ali que você define, é a espécie do topo da hierarquia humana em termos de reflexão. Quem é o ser humano, de onde a gente veio, para onde a gente vai, e se a gente tem um propósito, se a gente não tem um propósito, e como a espécie muda no tempo. Quais são os fatores que fazem com que a gente mude no tempo. São várias salas no quinto andar, e essas salas são salas fundamentais, porque a partir delas você vai dividir. Se você, por exemplo, diz que o ser humano não tem propósito nenhum a não ser viver a sua própria felicidade, é a escada leste. Você vai descer a escada leste, que é a escada do individualismo, né, da individualidade e da rejeição de qualquer corrente que defenda que o ser humano é um meio, é uma ideia que o ser humano é um fim em si mesmo. E a outra é o coletivismo, que diz que o ser humano tem uma missão e que ele tem que abrir mão de determinadas coisas para um bem maior. E esse bem maior, estou vendo a Polícia Federal passando aqui, deve estar dando uma geral aqui em alguém, 6 horas da manhã. Hoje tem Lava Jato aqui no Rio. Bom, então, essa discussão toda a gente está fazendo um debate. Então aí o que acontece? Quando acontece aqui uma situação embaixo, lá embaixo no primeiro andar, alguém chega e fala assim, ó, essa proposta aqui de ação, de pensamento em ação em relação a determinado campo, não está funcionando. No Brasil, a gente está vivendo essa crise toda. Então, determinados conceitos que vinham lá de cima não estão funcionando. Você vai fazer um estado grande, etc, etc. Não está funcionando. Então, aí você vai dizer, peraí, não está funcionando? Então, vamos subir. Vamos ver quais são as decisões que nós tomamos nos andares de cima que podem ser revistas. Então eu estou falando assim, a capacidade de rever e chegar no quinto andar, não é todo mundo que consegue fazer a relação de causa o Aristóteles, que era digamos, que fortalece o individualismo, falou determinadas coisas, e o individualismo leva para determinadas coisas que não teríamos esse problema se a gente tivesse optado por essa questão. E o coletivismo. O coletivismo, então, vai ter por aqui, por aqui, por aqui. Beleza. Então, o que eu estou fazendo esse nariz de cera todo para falar? Então, quando a gente, aqui embaixo, assiste em 2013, para mim, na minha opinião, é a questão mais evidente que a gente tem que analisar, que a gente tem as manifestações de 2013, que elas mudam a forma e o conteúdo. A gente vai ver que nessas manifestações não houve uma liderança e não houve um trabalho racional, reflexivo, para que as coisas acontecessem daquele jeito. Acho que cada um segurando seu cartaz, as pessoas combinando a manifestação pela internet. Combinar a manifestação pela internet, você poderia dizer assim que é apenas uma forma diferente de se combinar de fazer manifestação. E aí até aí tudo bem. Eu acho que você explicaria porque entrou uma nova tecnologia de comunicação e aí você tinha sindicatos e partidos, não precisam mais, e você então faz uma manifestação diferente e tal, tudo bem. Eu acho que é uma explicação até razoável e faz sentido.
Mas o que aconteceu ali, que é o mais interessante, é que as pessoas não só rejeitaram qualquer coisa hierárquica, de topologia, bandeiras, sindicatos, ou seja, ninguém queria que ninguém assumisse a responsabilidade pelas aquelas manifestações. Mas cada um levou o seu próprio cartaz. Não tinha um centro, e eu trabalhei, quando eu era esquerdopata, eu trabalhei em sindicato. Existia sempre numa manifestação um centro, um eixo, algumas palavras de ordem, podiam até não ser tão seguidas ou não, mas existia. Você marcava uma data, você tinha uma cúpula que decidia a melhor data. Então existia uma intermediação das manifestações de rua, né? Antissistêmicas existia. Então, assim, existia o mainstream do anti-mainstream. E essas manifestações não foram assim, porque elas tiveram uma característica de cada um levar o seu cartaz. E isso não foi combinado. Não teve assim um centro que se reuniu e disse, olha, cada um vai levar o seu cartaz. Não, aquilo aconteceu naturalmente, né? Aquilo aconteceu naturalmente, entre aspas, aconteceu motivado por algum tipo de mudança, por algum tipo de alteração que fez com que aquelas pessoas agissem daquela maneira. Isso aí é a professorinha vida dizendo, olha, dá uma olhada nisso aí, porque isso aí é uma coisa diferente. Para você fazer uma análise desse troço aí, você tem que ter alguma coisa que bata com o que aconteceu de fato, né? Então a pergunta que tem que se fazer a partir de 2013, porque 2013 é bem emblemático, é bem visível, explícito, mas é algo que já vem acontecendo, né? As pessoas tirando selfie direto, é uma outra manifestação desse tipo. As pessoas acessando e tendo as suas opiniões e se colocando de maneira diferente. Você tem um acirramento dos posicionamentos, você tem um consumidor mais maduro, você tem uma série de mudanças que ficam muito explícitas nessa manifestação coletiva de rua, que é uma coisa que você via, assim, digamos assim, de maneira implícita, sem tanta clareza nas atividades que as pessoas fazem nas telas. Então a pergunta é, por que isso aconteceu? Quem que é o pensador ou os pensadores que nos ajudam a entender isso que aconteceu em 2013? E isso é uma coisa importante, porque tá indo para a sala do 5º andar. Na sala que define, né, as grandes alterações que vão mudar as coisas do 4º, do 3º, do 2º e do 1º andar. Então, quem é o ser humano, como a gente muda, como é que nós aprendemos, quais são os fatores que levam a gente a mudar as coisas, né? Quais são as filosofias que vão ter cada uma das áreas, os problemas que a gente vai enfrentar. Então, assim, é um negócio, o 5º andar é um troço assim. Você começa a fazer mudanças no 5º andar, é um troço que vai levar um período longo, porque são uma espécie assim de salas fechadas, secretas, que mudam muito raramente, né? E que alteram toda a estrutura que a gente está montando. São as filosofias. E as filosofias, as metafísicas, né? Aquelas que discutem quem é o ser humano. Então quem é o cara aí que vai ajudar a gente a entender 2013 é McLuhan, Marshall McLuhan. Marshall, M-A-R-S-H-A-L-L, Mac de McDonald's, só que é M-C-L
H-U-A-N, McLuhan. Ele é um pensador, um filósofo da comunicação que no século passado, quando ele começou a estudar as mídias, ele teve uma sacação darwiniana. Darwin, quando ele disse que nós éramos uma espécie que vinha dos macacos, ou melhor, que a gente vinha numa evolução que se desdobrou de alguma forma paralela ao dos macacos e que a gente evoluía enquanto espécie, né? Ele está mais ou menos na linha do Darwin, o McLuhan. Mas ele vai acrescentar um dado aí que é no mesmo patamar de mudança, da maneira que a gente pensa o ser humano, do que o Darwin falou. Então, no momento que o mundo se assombrou com Darwin, que disse, olha, o ser humano é uma espécie que vem e que as espécies evoluem, que o ser humano evolui também, e que a gente vai mudando e todo com o tempo, essa é uma visão evolucionista. Evolucionista ou mutacional. É uma visão mutacional. Mutacional porque eu não acho que a evolução dá a impressão de que você está melhorando. É mutacional, ela muda. Né? Às vezes pode piorar, pode melhorar, não é uma evolução contínua, então a gente vai trabalhar com mutacional. Então o Darwin diz, olha, a gente é uma espécie mutacional. Não sei o que, até hoje essa polêmica está aí. Se a gente veio de Adão e Eva ou se não veio, né? Se veio, se é mutacional ou se não é, porque aí você tem que partir do princípio que aí você vai fazer um debate que vai descer para as duas coisas, porque se você pega a ideia do Darwin, que a gente é mutacional e que a gente começa num processo, digamos assim, biológico de mudança, você quebra a ideia que a gente vem de que o início de tudo foi Deus que chegou lá e expulsou Adão e Eva do paraíso. Ou a mesma ideia dos gregos, né? Que você tinha os deuses e alguém deu uma vacilada e caiu aqui sem a imortalidade. Então vai lá, então você vai ter uma mudança no quinto andar que vai afetar as outras coisas de como a gente se vê enquanto espécie. E uma série de coisas que a gente vai observar, a gente vai ficar mais resiliente às mudanças, porque a gente começa a se encarar como uma espécie mutacional. Então, o McLuhan é o Darwin 2.0. Porque o McLuhan vai dizer, olha, a gente é mutacional, mas a gente é tecnomutacional. E aí, isso aí seria a base do tecnicismo. Eu dei um nome para isso que ele falou, que eu chamei de tecnicismo, para facilitar o debate. Aí ele vai dizer, opa, peraí, não só nós somos uma espécie que é influenciada pelas tecnologias, ele vai ter um livro que ele vai chamar as tecnologias como extensão do ser humano, uma coisa mais ou menos assim. Ele vai chamar a atenção, quer dizer, ele vai fazer um complemento ao Darwin. Bom dia, bom dia. A gente é mutacional, mas além de ser mutacional, digamos assim, biologicamente, nós somos tecnomutacionais. Ou seja, nós, diferente das outras espécies, nós não vivemos no planeta. Nós vivemos num tecnoplaneta, num ambiente tecnológico, que é diferente de dizer, como a gente pensa hoje, que a gente pensa hoje o seguinte, a gente tem uma cultura e essa cultura é construída pela... A tecnologia é filha da cultura. Então, a cultura controla as tecnologias e o ser humano então desenvolve a sua cultura e a tecnologia é um subproduto. Então eu tenho um controle total sobre as tecnologias. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. O McLuhan diz que não. Ele vai dizer, você é uma tecnoespécie e nós vivemos imersos num ambiente tecnocultural ou num tecnoplaneta.
Então, obviamente que a cultura tem algum tipo de controle sobre esse tecnoplaneta, né? Algum tipo de controle, mas tem coisas que ela não controla. Porque no momento que surge uma nova tecnologia que atende uma demanda do Sapiens que estava, digamos, oculta, uma latência, aquilo se massifica rapidamente, como é o caso da internet e várias outras tecnologias, e aquilo começa a mudar a espécie, de dentro para fora, individualmente, não coletivamente. Não é um processo racional. Aí que vem toda a história e toda a mudança radical de maneira de pensar o ser humano. Porque quando a gente diz que o ser humano muda, quando as tecnologias mudam, e que nós somos uma tecnoespécie, e que a gente é mutacional, mas a gente é tecnomutacional, a gente vai então entender que a gente tem um processo de mudança a partir das tecnologias. E aí o McLuhan vai fazer aquela famosa frase dele, o meio é a mensagem. Essa frase é emblemática porque ele diz independente. Aí ninguém entende a frase, né? Porque eu já li aqui dizendo que o nome certo da frase seria o meio é a massagem. Mas de qualquer maneira ele aceita, parece que o livro era para sair assim, mas aí o cara mudou o nome e acabou saindo e virou a frase chave dele. O meio é a massagem, ou o meio é a mensagem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, nós temos um tecnocérebro. É isso, basicamente, o que ele está falando. Eu estou traduzindo isso. O elefante tem um cérebro. O lobo tem um cérebro. O leão tem um cérebro que não tem suporte tecnológico nenhum. Então os leões, se pode haver evolução biológica dos leões, o cérebro do leão pode evoluir de alguma forma, mas nunca vai evoluir a partir de uma mudança tecnológica. Porque o cérebro do leão não é um tecnocérebro. E o ser humano tem um tecnocérebro. Tudo que a gente faz é baseado no cérebro. E o nosso cérebro ele tem um suporte tecnológico. Então aí vem o McLuhan e diz, olha, independente do canal da televisão que você está assistindo, a televisão está fazendo a sua cabeça. Ou seja, a televisão está fazendo modificações irracionais, né? Está fazendo modificações subjetivas, biológicas subjetivas. Aí você vai poder, não dá para a gente poder dizer agora se é o cérebro que se altera, ele, do ponto de vista estrutural, ou se é a mente, ou se existe separação entre a mente e o cérebro. Isso é uma discussão filosófica. A gente filosoficamente diz, olha, existe uma modificação, essa modificação precisa de uma revisão aqui nessa sala do quinto andar. Da mesma maneira que a gente teve que fazer quando Darwin disse que a gente era mutacional, a gente tem que fazer que a gente é tecnomutacional. No momento que você faz esse ajuste nessa sala, aí tem duas coisas aí que a gente tem que entender, que essa é a, digamos assim, a mudança mais relevante e profunda do ponto de vista filosófico e do ponto de vista civilizacional que a gente está passando. Porque essa percepção do McLuhan estrutura toda uma nova forma de pensar o ser humano que vai facilitar a nossa vida nessa que eu estou chamando de civilização 2.0. A civilização 2.0 vai partir do princípio, depois que as pessoas esgotarem todas essas tentativas do velho macro paradigma de entender o ser humano, a vida vai forçar as pessoas a voltar para esse ponto de passagem aí. Os filósofos vão ter que voltar para isso. Porque aí você consegue entender 2013 com facilidade.
2013 faça uma coisa que é aquilo assim, ó. A galera começou a usar essas novas tecnologias e basicamente elas passaram a alterar a maneira de atuar na sociedade. Sai de um determinado movimento coletivista para um movimento individualista apenas por uma mudança de mídia. É isso que eu estou falando. Você tem uma tendência coletivista que estava muito forte na sociedade e você passa por uma tendência, você vira a chave. Uma mídia centralizadora para uma mídia descentralizadora, você vira a chave. Simplesmente assim, você vira a chave. Individualmente, cada pessoa que passa a usar a internet, ela tem uma espécie assim de banho de loja interno individualista. Porque ela passa a mudar determinada subjetividade, ela passa a ter que se posicionar. São várias questões, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso não é um processo. Esse passo número 1, estou usando a nova mídia e começa a ter determinadas mudanças subjetivas, não é um processo racional. É uma mutação biológica da espécie. O cérebro está se alterando sem pedir licença para ninguém. Isso eu falo no meu livro que está saindo. Então, se isso é fato, digamos que isso seja uma hipótese que está se discutindo no quinto andar, você pode não concordar com ela. Ah, eu não concordo. Tá bom, beleza. Só estou colocando as coisas nos seus devidos lugares. Então, o que a gente precisa primeiro dizer é o seguinte, ó, o quinto andar tem uma sala que discute quem somos. Primeira sacudida que teve nessa sala foi quando Darwin disse que a gente era mutacional. E aquilo ali fez uma mudança profunda nessa sala do quinto andar e desceu e teve vários impactos em várias áreas, né? Porque a gente começou a se ver de maneira completamente diferente e isso embasou, de certa forma, uma espécie assim de um processo que foi anticoletivista, né? Porque Darwin é filho também do papel impresso, da mudança de mídia que teve, foi um movimento anticoletivista religioso, que tem movimento coletivista político, mas esse é religioso, porque aí as pessoas aceitarem que o mundo veio de Adão e Eva, era uma coisa assim, muito pouco científica, né? Era assim, uma fé muito leiga. A pessoa pode continuar dizendo que é religiosa, assim, não, tudo bem. Houve o Big Bang, mas foi Deus que criou o Big Bang. Tudo bem. Você pode entrar nessa, né? Então, assim, você continua religioso e etc e tal, só que você deu uma sofisticada na maneira de pensar a coisa. E aí uma série de mudanças que você tinha na sociedade, que tinha que tudo a ver com Adão e Eva, você começou a admitir alterações. Então é nessa sala que teve lá o cadeado quebrado, quando o Darwin disse que a gente era uma espécie mutacional, que o McLuhan vai bater. O McLuhan não é um cara, né, que ele não ele levou essa discussão para frente, mas ele não organizou isso dessa maneira que eu estou fazendo, né? Ele contribuiu e eu estou tentando dar uma estruturada. Então ele vai dizer desse quinto andar e vai dizer, ó, nós somos uma espécie tecnomutacional. E quando mudam as mídias, a gente muda, porque quando a gente é sapiens, a gente é um tecnosapiens que tem um suporte para o cérebro operar. Então quando a gente muda o suporte, uma série de mudanças biológicas acontecem, biológicas que eu estou chamando que é da subjetividade, se alteram e a partir daí a espécie entra em mutação. Essa mutação é uma mutação não centralizada, é uma mutação não reflexiva, não é uma mutação política, não é uma mutação econômica, não é uma mutação comunicacional, é uma mutação do próprio ser humano, da espécie, que é uma tecnoespécie e que vive sob a égide também do tecnocérebro. Se a gente vai dizer que a gente tem um tecnocérebro e que a gente está modificando esse tecnocérebro e que toda a estrutura da sociedade, todo o modelo que a gente tem de sociedade, aí a gente vai entrar
num outro debate assim, casca grossa. Então, o que a gente vai chegar à conclusão? A gente vai chegar a uma conclusão que é muito doida, mas é uma conclusão que antes, digamos assim, antes dos gregos proporem as sugestões que eles fizeram em termos de república, de projetos políticos e filosóficos, antes dos liberais clássicos, a mudança começa de maneira irracional, subjetiva, em cada indivíduo, pelo simples fato do papel impresso ter saído, pelo simples fato do alfabeto grego ter saído, e as pessoas passaram a ter mais acesso à escrita na época, porque toda a mídia, toda essa nova mídia, ela barateia o acesso. Mídias descentralizadoras, elas barateiam o acesso e elas permitem que você possa alterar os processos na sociedade. Como assim? É isso que eu estou falando. Ou seja, os nossos cérebros já estão sendo alterados, ou já foram alterados, né? Quanto mais você usa essa nova mídia, mais você tem uma modificação individual do cérebro não programada, não articulada, não é um projeto político. É simplesmente uma mudança da espécie que entrou em mutação a partir da chegada dessa nova mídia, de dentro de cada um para fora. Então, qual é a explicação que você vai chegar nesse cérebro aí, em 2013? Em 2013 a gente vai dizer o seguinte: os cérebros se modificaram antes, e quando foram para as ruas em 2013, os cérebros estavam conduzindo. Esse novo cérebro criou essa nova forma por tendência, e a partir dali é que você inicia um processo, né, de explicitação e um processo de compreensão. Pô, mas peraí, o que está acontecendo então? Está acontecendo que a gente está tendo uma mutação biológica da espécie, e ela vai na direção desse individualismo, né, desse empoderamento radical que a gente teve de novas mídias. E isso se vê claramente na garotada. Você não vai ver isso numa pessoa mais velha, mas aquelas manifestações foram manifestações de jovens. Então eles foram para a rua de maneira diferente. E a explicação, na minha opinião, é essa. Se isso é uma hipótese, na minha opinião, válida, mas se isso é uma hipótese válida, eu só quero chamar a atenção da dimensão que isso tem. Da onde que o McLuhan foi bater. Ele foi colocar isso num debate, não é um debate sobre comunicação. Porque o que é interessante? A comunicação bate na vida e a vida diz, olha, tem alguma coisa aqui equivocada, mas o problema não é uma mudança na comunicação. Se eu tenho uma galera que estuda mídia, eu vou ter análise de mídia, mas tem determinado momento que aquilo sobe, porque a vida está sinalizando para aquele pessoal uma determinada característica que é geral. Porque todo mundo se comunica. Eu posso, por exemplo, ter um cara que estuda comunicação, mas todo mundo se comunica. Eu posso ter um cara que estuda economia, mas todo mundo vive problemas econômicos. Então aí você sobe e diz, olha, o pessoal lá da comunicação, que é o caso do McLuhan, está trazendo esse negócio aqui. E isso vai modificar a maneira que a gente está pensando. E aí você vai ter uma mudança no quinto andar. Bom dia! Você vai ter uma mudança no quinto andar. E a partir daí você começa um processo. Então eu vou dizer que essa revisão na metafísica é uma revisão estruturante para poder fazer a ponte filosófica, teórica desse mundo novo com o antigo mundo. Isso aí a gente vai chamar de macro paradigma. O macro paradigma é uma mudança que eu acho que é a mesma coisa do Darwin. O Darwin
É o macro paradigma. A história do ser humano é terra, centro, céu, sol, centro, é o macro paradigma que está nesse quinto andar, como a gente se vê, né? Então são macro paradigmas. Então, e aí que vem a dificuldade, porque macro paradigmas, né, eles não são construídos semana passada, eles não são construídos no mês passado, nem no ano passado. Macro paradigmas são construídos, às vezes levam centenas, milhares de anos para você chegar a determinadas conclusões que mudam. Então a gente está vivendo esse problema. A gente tem uma necessária mudança do macro paradigma de quem é a espécie. E aí, se a gente não fizer essa mudança, a gente não consegue entender. E isso vai desdobrar numa série de coisas que vão descendo para baixo. E aí a gente começa a ter, como a gente tem uma mudança de macro paradigma, todas as áreas de pensamento humano se constroem em torno desse macro paradigma, independente, mesmo o individualismo e o coletivismo, né, que tem essa divisão, essa discussão é acima dessa discussão de por que a gente está aqui, né? Porque é a discussão de quem somos, né? O quem somos é anterior ao que a gente está aqui. Então a gente tem que dizer, ó, nós somos uma tecnoespécie, nós somos um homonídea que sapiens. E é isso que vai definir. E essa é a grande dificuldade que a gente tem nesse novo milênio, porque tudo está baseado nesse macro paradigma passado, e esse macro paradigma passado está incompatível com os fatos radicais, explícitos, massificados que estão acontecendo. Você pode fazer uma startup para implantar o blockchain? Pode. Você pode fazer uma startup para implantar um Uber? Pode. Mas você não vai poder fazer um novo curso de economia, de administração, de direito, de comunicação, né? A partir dessas, se você não passar por essas mudanças, porque as pessoas vão ter uma base filosófica teórica equivocada. Elas não vão entender o que está acontecendo, elas estão sendo preparadas pelo macro paradigma que ficou obsoleto. Nós estamos vivendo uma macro anomalia. É isso.